Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações da TIM P3, pregão desta terça-feira, dia 19 de novembro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato para se inscrever no meu canal de forma gratuita. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo uma imagem, inscreva-se, basta você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, que vai aparecer a opção para você se inscrever gratuitamente aí no canal. Se não estiver aparecendo essa opção, logo abaixo desse vídeo também tem outras opções aí de se inscrever gratuitamente no canal. E se você desejar receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações de compra e venda que eu envio, as carteiras de ações e informações relevantes durante cada pregão, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Na análise especial, o foco dela é olhar para o longo prazo até o curto prazo, visando mapear o cenário como um todo do ativo, só que esse cenário baseado na avaliação usando análise técnica, que é a minha especialização. Então vou passar aqui pelo gráfico anual, pelo gráfico quadrimestral, mensal, semanal e gráfico diário, falando desde o perfil para quem tem um perfil mais de longo prazo, de operações maiores, até para quem tem um perfil de mais de operações de curto prazo. Começando pelo gráfico anual, nós temos o ano positivo para a TIM, alta de 15,69%. O que me chama a atenção aqui no gráfico anual, primeiramente, é que a tendência de alta é um ativo que faz aí, tem uma boa movimentação de recuo, né? Em alguns anos a gente vê aqui fundos ascendentes, topos e fundos ascendentes tendo características da tendência de alta. O segundo ponto que me chama a atenção, que eu destaco, é essa região de topo anterior, que ficou muito próximo da região de topo aqui anterior, que agora está funcionando como patamar de suporte, ou seja, recuou aqui por duas vezes, ano passado, 2018 e agora 2019, recuou nessa região por volta de um patamar aqui em torno dos R$ 10,81, funcionando como patamar de suporte, e o ativo bate nesse patamar e agora gera uma nova sinalização, está gerando uma nova sinalização para cima que eu vou mostrar em prazos menores. O fato é, dentro de uma tendência de alta, dentro de um movimento de alta no gráfico anual e em cima de uma região de suporte, sinalizações de alta chamam a atenção mais para se buscar operação na ponta compradora, pensando em operação de prazo maior. Baseado nisso, vamos lá para o gráfico quadrimestral. O que é que nós temos aqui? Um ativo gerando um fundo ascendente. Depois daqui do gráfico que a ação perdeu a mínima de um fundo anterior, ela recuperou sua tendência de alta quando ela voltou para cima dessa máxima. E agora, depois dela ter feito isso, ela está proporcionando nesse momento sim, nesse quadrimestre, uma sinalização de alta, um fundo no gráfico quadrimestral. Então, se a gente pegar esse fundo aqui e olhar para trás, as formações de fundo nessa periodicidade, quando aconteceram formações de fundos, vou pegar aqui para trás a primeira formação de fundo aqui, que foi para baixo da média. Então, para baixo da média essa formação de fundo, ficou um movimento mais lateral até largar ali da média móvel exponencial de 3 períodos e gerar um movimento para cima. Depois faz uma correção mais curta, gera um fundo aqui ascendente, e mais um movimento de alta, ou seja, houve um movimento de expansão. Então, a partir, por exemplo, desse segundo candle, pegando daqui para cá, houve uma valorização de 70%. Nova formação de fundo, que fechou ali em cima da média. Pegando da formação de fundo em diante, valorização de 85%. Então, estamos aqui já no meio de uma formação de fundo que está gerando aqui nesse candle, ou seja, se pegarmos daqui para cá e projetar esse percentual para cima, a gente teria algo bem longo para cima, né? Vou pegar até desse ponto aqui, da superação dessa máxima aqui, para projetar algo para cima em termos percentuais em relação aos movimentos que já aconteceram anteriormente. Então a gente teria aqui uma possibilidade de buscar uma região lá na faixa dos R$ 21,00, R$ 21,50, baseado na menor projeção, que seria uma projeção em torno de 70%. Além disso, podemos fazer outro tipo de projeção. O fato é, depois que gerou fundo, mesmo que essa aqui tenha travado, depois que gerou fundo no gráfico quadrimestral, o ativo terminou proporcionando um movimento maior de subida, alguns quadrimestres aqui para cima. Significa dizer, ficar posicionado basicamente durante um ano no ativo aqui, considerando ali os últimos movimentos de subida do preço. E aí a gente fazendo essa consideração que aqui subiu, teve basicamente 5
candles e depois no sexto começou a corrigir, a gente está aqui em termos de movimento de subida, já teria um segundo candle, considerando que esse aqui já foi um candle de alta. Então a gente poderia ter mais uns 3 quadrimestres aí pela frente. Então um cenário positivo de maneira geral, tendência de alta no papel, início de um movimento de subida em um prazo maior que apoia a possibilidade de entrada em prazos menores ou até mesmo no atual prazo, ou seja, pensando em ficar posicionado mais tempo em cima da TIM. E a projeção de alta em cima, a projeção alternada em cima desse possível pivô de alta. O pivô de alta é gerado se romper essa máxima aqui, que seria o rompimento dos 15,50. Então, fazendo a projeção alternada. Então, a gente pega aqui daqui para cá. Deixa eu só colocar certinho aqui a questão do imã para grudar ali na máxima e mínima ali certinho nesse movimento aqui de alta. Então, pegando novamente aqui o Fibonacci daqui para cá e a correção daqui para cá, nós temos uma projeção de alta lá na faixa dos 20,09, a projeção de 61,8% deste movimento, ou seja, 61,8% deste movimento projetado a partir de 10,18, a projeção de alta na faixa dos R$ 20,09. Então, projeção de alta longa para o papel, ou seja, isso daqui para cá representaria aqui uma alta em torno de 50%, pouco acima de 50% nessa primeira projeção. Falando de uma segunda projeção, projeção mais longa lá na faixa dos R$ 30, projeção mais longa, essa aqui, vamos dizer assim, mais factível, considerando ali os movimentos anteriores. Dalton, então isso significa dizer que o preço vai bater nos R$ 20? Não tem nenhum tipo de certeza que possa ser dado em relação a isso. O que a gente tem é o cenário gráfico favorável mais para as operações de compra. E aí cabe a nós planejar a forma como vai ser essa entrada. Ou seja, a compra vai ser através do gráfico diário, vai ser através do gráfico semanal, mensal, em que prazo nós vamos fazer, onde é que vai ser o stop se der errado a operação. Então isso que cabe a nós objetivamente. Agora, onde realmente o preço vai parar de subir ou cair, isso não está no controle de ninguém em termos de certeza, né? De ter realmente certeza do que vai acontecer com o preço da ação. Indo para o gráfico aqui mensal, olha o que está acontecendo. Um pivô de alta aqui, ó, gerando ali um pivôzinho de alta no gráfico mensal. O que eu vejo aqui no gráfico mensal é o ativo estava dentro de uma tendência indefinida, ou seja, 2 fundos aqui nessa mesma faixa de preço e basicamente 2 topos no mesmo nível de preço. Algo semelhante num primeiro momento, a um retângulo que o próximo movimento não veio aqui embaixo e já gerou pivô de alta. Baseado nessa leitura, fazendo a projeção desse ponto para esse aqui, essa altura, projetando ela aqui para cima, que foi o rompimento, ela tende a bater aqui nessa região. Só fazendo certinho pelo Fibonacci, usando os números do Fibonacci para fazer essa projeção, pegando ali o 100%, projeção de alta lá na faixa dos R$ 15,12, que coincide com a zona de resistência de um topo anterior, ou seja, o ativo saiu de, vamos dizer assim, de um andar e entrou agora num novo andar que não tem muita resistência pela frente pelo gráfico mensal. Então esse mês está sendo um mês bem forte para cima da TIM, 16,11% de alta, cenário positivo, inclusive até coloquei na carteira exponencial esse papel, na carteira semanal esse ativo. Baseado nessa informação, o que nós poderíamos fazer aqui? Tendência de alta no mensal, tendência de alta no quadrimestral, tendência de alta no anual, ou seja, ativo gerando sinalização para cima. Uma das primeiras formas, vou entrar comprando aqui, vou colocar o stop abaixo da mínima desse grande candle, que está rompendo tudo para cima, e trabalhar pensando no primeira projeção de alta lá nesse nível de topo anterior, lá na faixa dos R$ 15. O que isso significaria? Significaria que esse tamanho de candle projetado aqui para cima, basicamente a relação risco-ganho de 1 para 1, que é o ponto um pouco mais negativo nesse momento, seria essa projeção de 1 para 1. Mas é um ponto no sentido de a expectativa seria de romper essa máxima aqui. A expectativa, dentro do que tudo foi mencionado aqui, existe um direcionamento para rompimento dessa região. Pode não acontecer e a gente precisa monitorar isso, que é a região dos 15,24, resistência até os R$ 15,50, máxima histórica. O stop dessa operação poderia ficar, caso seja uma entrada pelo gráfico mensal, para monitorar, primeiramente, não voltar a fechar abaixo da média móvel de 13 períodos. Segundo ponto, de não voltar para perder a mínima desse mês, que seria algo mais negativo em termos de perda de perspectiva que está sendo gerada nesse momento no gráfico mensal desse ativo. Então, essa é uma das formas de entrada. Vou entrar aqui agora, vou trabalhar com stop para baixo dos 11,36 e tentar pegar um movimento de subida. A outra forma seria buscar, através de um gráfico semanal diário, movimentações para baixo para avaliar a compra, principalmente nessa região que foi rompida. Aí eu vou para o gráfico semanal para mostrar isso. Observe esse movimento forte já de alta do gráfico semanal.
já tem aqui um bom movimento de subida, rompeu esses topos aqui anteriores, ó, tá inclusive rompendo aqui esse topo aqui na casa dos que ainda vai ser válido até o fechamento dessa semana mais curta, né? Nesta quarta-feira, dia 20, é feriado em São Paulo, consequentemente a bolsa vai estar fechada. Então aqui tem resistência na faixa dos 13,15, que é o desafio, ver se vai conseguir fechar acima dos 13,15 no decorrer dessa semana. E aqui para trás, o que era resistência 12,79 até 12,50, basicamente essa faixa aqui de preço, agora tende a funcionar como suporte. Logo, se houver aqui movimentação para baixo nas próximas semanas para a TIM P3 e proporcionar sinalização de alta, seria a possibilidade de arriscar a compra através de um fundo ascendente no gráfico semanal, ou mesmo se já buscar compra na região de suporte, tentando pegar vamos dizer assim, um espaçamento maior para a zona de resistência lá do topo em torno dos R$15. Então esse seria o sinal positivo. E aí ainda colocando aqui o Fibonacci, para ver a retração desse atual movimento de subida, local onde pode recuar o preço e pode ir na região que seria um suporte, aqui está o Fibonacci aplicado nesse movimento inteiro de subida, 12,49 coincide com a região de topo anterior, que reforça ainda mais essa região de 12,50 como um patamar relevante de suporte, caso o preço retorne nessa região. Seria basicamente uma região para ficar, vamos dizer assim, babando por uma compra em TIM P3. No meu caso, aguardando alguma sinalização de alta, confirmando seja pelo gráfico diário ou pelo gráfico semanal em cima dessa região dos 12,50. Então, mais uma vez, isso não significa dizer que a TIM P3 vai voltar nos 12,50. Ela pode passar direto para os R$15. Mas caso volte, é o que está sob o nosso controle, é mapear estratégias a favor de um determinado cenário. Então, a ativa que se recuar é outra alternativa de buscar compra aí até de médio prazo pelo gráfico semanal. Na TIM P3 no gráfico diário, nós temos uma tendência de alta, assim como todas as periodicidades, ou seja, diário, semanal, mensal, quadrimestral, anual, tudo em tendência de alta, todos gerando boa sinalização de alta. Pivô de alta, rompeu aqui para cima, já gerou ali uma projeção, pegando a projeção alternada desse pivô. A projeção alternada desse pivô, nós temos ali a primeira projeção de 61,8% desse movimento, já sendo atingida, e é o ponto que está patinando aqui agora. Já abriu com gap de alta ali na segunda-feira, estamos na terça-feira. Agora isso aqui, o que era uma resistência, tende a funcionar agora como suporte. Que região é essa? 12,89 a R$12,40. Então é a região importante aí de suporte para esse ativo. Abaixo dessa região é aquela região do gráfico semanal que eu citei, dos 12,50, que coincide vários topos anteriores e a retração do Fibonacci desse movimento aqui de subida. Então, no gráfico diário, qual seria agora uma correção interessante para buscar compras de swing trade, ou seja, um recuo do preço? Quais são as alternativas? Recuar em cima dessa região de suporte que eu acabei de citar, fundo ascendente, ou ficar aqui de forma mais lateral, mais alguns candles, a média vai se aproximando do preço e vai lá e faz o pivô de alta também, outra alternativa de entrada para a compra de swing trade em cima de TIM P3. Então são as alternativas possíveis em cima de um ativo que vai montando um cenário gráfico interessante, que já montou um cenário gráfico bem interessante para buscar compra, seja de curto prazo, médio prazo, ou até mesmo de longo prazo, baseado aí nos comentários que eu acabei de mencionar. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.